E vem saber em qual momento Dragon Ball deixou de ser uma comédia e virou um mangá de ação. E com certeza uma das obras mais importantes do shonen e do mangá como um todo é o mangá Dragon Ball, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Mas muita gente conhece a obra por meios diferentes. Tem uma geração inteira que cresceu acompanhando Dragon Ball e que ama o Dragon Ball clássico, Dragon Ballzinho, Goku criança, onde a obra era praticamente uma grande comédia. E existe uma geração, que seria a minha, que cresceu consumindo e amando Dragon Ball a partir do Z, onde a comédia é bem menor, apesar de ser um mangá de comédia também, mas o foco é muito mais na ação, na batalha, nos poderes. Então existem duas gerações diferentes. E essas gerações até entram em certo ponto em conflito, porque eu conheço muita gente que fala que ama o Dragon Ball clássico e não acha o Dragon Ball Z tão bom assim, porque prefere o clássico, porque acha que perdeu a essência da comédia. E tem muita gente da minha geração que nunca assistiu o clássico, que acha inclusive que Dragon Ball começa a partir do Z. Eu mesmo só fui consumir Dragon Ball clássico muito tempo depois. Quando eu era pequeno, eu assistia o Dragon Ball Z, que passava na Globo, que passava no Cartoon, e depois, mais velho, quando eu comecei a colecionar Dragon Ball, aí eu fui atrás do clássico, e aí eu fui ver realmente o anime pra ver como funcionava. Mas a dúvida é, será que realmente Dragon Ball começou a ficar sério e virar um mangá de ação só a partir do Z? Ou no clássico, Akira Toriyama já preparou o terreno para isso acontecer? E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Em qual momento da obra Dragon Ball mudou sua chave de um mangá completamente comédia para um mangá de ação? Mas antes de entrar no que é o mangá, falar um pouco sobre os dados dele, e aí entrar nos arcos iniciais para mostrar como o mangá foi mudando ao longo dos arcos, pelo menos até um ponto que ele fica sério, porque se tentar falar de todos os arcos do Dragon Ball, esse vídeo vai ficar gigantesco. Primeiro eu vou falar da sinopse, caso alguém, eu acredito que todo mundo conheça, mas caso alguém não conheça, Dragon Ball conta a história das aventuras do protagonista Son Goku, desde sua infância até a idade adulta, enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca de 7 esferas, conhecidas como as Esferas Dragão, que convocam um dragão que concede um desejo quando reunidos, chamado Shenlong. Bom, Akira Toriyama começou a publicar Dragon Ball entre os anos de 1984 e foi encerrar a obra em 1995, com um total de 42 volumes. E aí o anime começou a ganhar suas versões. A primeira parte da obra, chamada Dragon Ball, teve um total de 153 episódios. Logo depois vem a saga Dragon Ball Z, que teve um total de 291 episódios, e agora a gente está na saga do Dragon Ball Super, que já tem um total de 131 episódios. Por que eu falo que tem até agora? Porque realmente o anime do Dragon Ball Super se encerrou, mas o mangá ele continuou os seus arcos a partir dali. Então se eles quiserem continuar, a gente sabe que ele vai continuar, realmente vai ter mais episódios. Vale destacar, nesse processo também vai sair o anime esse ano chamado Dragon Ball Daima, que é para comemorar os anos de vida, tantos anos de vida que o Dragon Ball tem, também tem os filmes. E em todos esses episódios que eu mencionei, eu também coloquei os fillers em consideração. Então são muitos episódios que também tem muitos arcos fillers. Inclusive arcos fillers que acabam até se juntando com alguns filmes e tem essa curiosidade bem interessante. Como do Gallic Jr., que era um filler, mas também se ligava aos filmes. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a obra, para poder falar desde os arcos iniciais, para falar em qual momento Dragon Ball ficou sério. Como eu mencionei, Dragon Ball começa como uma grande piada, uma grande mangá de comédia. Um mangá que é focado mais na comédia do que na ação. E isso não é algo que parece surpresa. Afinal, o autor Akira Toriyama, ele apesar de ter uma carreira muito grande de ilustrador, o que fez ele estourar de verdade, porque todo mundo conhece o autor é Dragon Ball, mas o que fez ele estourar no Japão e no resto do mundo foi um mangá chamado Dr. Slump. Para quem não conhece Dr. Slump, ele realmente é um mangá focado completamente na comédia, onde se passa na Ilha Pinguim e a partir daí tudo que envolve aquela ilha, tudo que envolve os robôs, as ideias, é em volta de uma grande comédia, é uma grande sátira. Então, antes de ele entrar em Dragon Ball, Akira Toriyama era conhecido como um mangaka de comédia. Uma comédia escrachada, uma comédia de certo ponto boba, mas ao mesmo tempo com uma crítica social forte e relevante. E aí, quando ele começa Dragon Ball, as pessoas não chegaram pensando qual vai ser esse grande mangá de ação da Shonen. Não,
qual que é a próxima comédia. E é assim que começa. E Dragon Ball começa realmente com uma grande comédia, com o arco do Pilaf. O arco do Pilaf, ele é o primeiro arco todo de Dragon Ball, onde a gente conhece o Goku, onde a gente conhece a Bulma e a gente vai conhecer sua primeira jornada, onde ele tem uma esfera do dragão que ele ganhou do seu avô, o Son Gohan, e a partir daí a Bulma descobre essa esfera e os dois vão fazer toda a jornada para procurar as esferas do dragão. Nessa primeira jornada, você já vai conhecer alguns personagens como a primeira introdução do Mestre Kami, você também vai conhecer um pouco do Rei Cutelo e também da Tite, você vai conhecer o Yantia e o Pual, e nesse momento o Yantia é um vilão, e o grande vilão do arco, que é o Pilaf. O arco inteiro vai decorrendo deles procurando as esferas do dragão, até que chega um ponto onde no final do arco o Pilaf consegue todas as esferas roubando do Goku, mas a lua aparece, o Goku vira o Ozaru, e aí nesse ponto eles conseguem fugir, e no último minuto, antes do Pilaf realmente fazer o grande desejo, o Oolong, que também é apresentado no arco, ele faz o pedido que ele quer uma calcinha, e a partir daí o arco se encerra. Então, como você para pensar, tirando esse momento no final onde o Goku vira um Ozaru, a parte inteira do arco é envolto em comédia. Tem uma sequência ou ação aqui ou ali, mas o arco inteiro é comédia. Tanto que tem toda uma parte do arco onde o Goku e a Bulma chegam numa cidade onde tem uns coelhos, os caras vestidos de coelho, que são os capangas gangster do lugar. É tudo uma grande piada pro universo de Akira Toriyama. E logo depois a gente vai pro segundo arco. Quando termina esse arco, como eu falei no começo do arco, numa parte do arco, na verdade, o Goku, ele conhece o Mestre Kami. E a partir daí ele pensa, já que o Mestre Kami conhece o meu avô Son Gohan, eu vou pedir pra ele me treinar. E aí, esse arco, inclusive, tem vídeo aqui no canal. Porque eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no final do vídeo, falando como foi o primeiro arco de torneio de Dragon Ball, já que é algo que faz muito sucesso no universo de Dragon Ball. Nesse arco, o Goku chega pedindo treinamento pro Mestre Kami, o Mestre Kami treina ele, e ainda por cima é nesse arco que a gente conhece o Kuririn. O Kuririn é treinado junto com o Goku pelo Mestre Kami, e a Lante também faz parte desse arco. Depois que eles treinam, eles começam o primeiro torneio que eu já mencionei aqui. Tem todo o torneio, onde no final quem ganha é o Mestre Kami vestido de Jack Chun. E aí o torneio se encerra e aí a gente já vai pro próximo arco. E antes de entrar no próximo arco de verdade, vale destacar, todo esse arco do treinamento do Goku e também do torneio, que parece que já pode ser algo mais sério, ele ainda não é. Porque o treinamento do Goku e do Kuririn é simplesmente eles levarem leite de um lado pro outro, eles tentarem nadar com um tubarão, eles carregarem uma rocha. Quando você entra no torneio mesmo, o torneio também não é sério. Tem aquela famosa frase onde o Kuririn quase morre pro Bactéria e a partir daí o Goku lembra que ele não tem nariz. Tem a sequência inteira onde o Goku e o Mestre Kami, vestido de Jack Chun, dançam para comemorar. Tem a parte que o Jack Chun e o Kuririn, eles remontam a luta para todo mundo saber como é que foi muito rápido. Então até as lutas aqui, tudo em volta de uma grande comédia. É até uma sátira com as lutas. E a partir daí sim a gente vai para o próximo arco. O próximo arco, aí ele é um arco um pouco maior. Ele tem alguns momentos um pouquinho mais sério. Os vilões ficam um pouquinho mais sérios. Mas o mangá ainda continua completamente na comédia. Esse arco é mais difícil de resumir, que ele é muito grande. Mas ele é o arco do Red Rainbow. Por que esse arco é tão grande? Porque é o seguinte, quando o Goku sai do torneio, ele resolve que ele quer mais uma vez reunir as esferas do dragão. Mas todos os companheiros que estão com ele não tem mais esse objetivo. Então o Goku resolve que ele vai sozinho buscar as esferas do dragão. E nessa jornada ele vai conhecer milhares de amigos que depois até voltam como referência. Como por exemplo, é nesse arco que ele conhece aqueles índios que ficam embaixo da Torre Karin. Inclusive é nesse arco que o Goku é apresentado à Torre Karin. É nesse ponto onde ele conhece o primeiro androide de Dragon Ball que realmente aparece como um androide Frankenstein. E a partir daí, quando ele vai procurando as esferas, a força Red Rainbow, com o General Red, com o General Blue, com o comandante Yellow, tem todos os comandantes possíveis, o Goku vai lutando um contra o outro e conhecendo novos amigos, até que chega no momento do arco, onde todo mundo se reúne, aí volta Kuririn, aí volta Bulma, aí volta Yantia, Mestre Kami, e no final ele vai lutando, até que no final o Goku destrói completamente as forças Red Rainbow. Esse arco, ele parece um pouco mais sério, porque realmente, alguns generais como Blue, ele realmente tem uma característica um pouco mais séria. Mas quando você vê como ele constrói, você vê que é um estereótipo do Akira Toriyama, com realmente os heróis de ação dos anos 80 e 90 do cinema, misturado com várias coisas. Por exemplo, tem um ninja num ponto do arco.
Esse ninja, ele tenta ser um ninja e ele é todo apiado do ninja. Ele vai esconder na água, ele coloca um canudinho para ele respirar. Ele, por exemplo, tenta se disfarçar e ele não consegue. Então tem toda essa parte dele. Tem a parte de um grande monstro, que é um robô gigante, que também é uma grande piada. Os generais ao longo que vão aparecendo são um estereótipo, como eu falei, do que já aparece. Nesse ponto tem uma ótima referência, porque a protagonista do Dr. Slump aparece nesse parte do arco, pra você ver como é uma grande comédia, e por aí vai. Tanto que todo o arco é construído pro Goku ilustrando a Red Imbu, e no final, que você espera que tem uma grande batalha, o Goku termina com a batalha em poucas páginas. Uma sequência bem bonita e bem legal de arte do Akira Toriyama, mas quando você pensa, todos os amigos dele, o Yantia, o Mestre Kami, o Kuririn, estão indo pra salvar o Goku, e quando eles chegam é uma grande piada, porque o Goku já matou todo mundo, já destruiu todo mundo. Então esse arco, mais uma vez, é uma grande piada. Depois a gente continua com a grande piada com mais um arco de torneio, que é o arco da Vovó Uranai. Vovó Uranai é parente direta do Mestre Kami, e a partir daí, ele acaba fazendo um torneio contra as criaturas do inferno. Esse arco ele é muito famoso pelo seu final, porque no final do arco é quando o Goku se encontra finalmente com o seu avô, que ele vem do céu, ele vem do mundo dos espíritos, para partir daí ele ter uma batalha. Esse torneio também tem batalhas, tem muita batalha, mas de novo, é mais um torneio que realmente se envolta da comédia. É toda aquela piada que você viu aqui a Toriyama tirando o máximo. A comédia é tão grande que existe, por exemplo, uma parte onde existe um monstro invisível, o Homem Invisível. E aí o Kuririn usa de mostrar os seios da Bulma, para partir daí o Mestre Kami soltar sangue do seu nariz, como ele fazia sempre, e aí você deixa o Homem Invisível visível. A luta do Goku contra o seu avô é um pouco mais séria, mas é mais um arco que você pode ver que é ele lutando contra criaturas para realmente pegar uma esfera do dragão, e a partir daí ele conseguir seguir seu objetivo. Mas o arco como um todo, mais uma vez, é uma grande comédia. Eu não coloco muito detalhe porque eu ainda quero fazer vídeos falando mais de Dragon Ball clássico especificamente, e alguns arcos são legais, dá detalhe por detalhe. Mas é só pra mostrar que se mantém muito bem a comédia. Logo depois desse arco da Vovó Uranai, o Goku vai treinar e ele volta pro próximo torneio. Quando ele chega no torneio, ele vai lutar contra o grande torneio do Tenshinhan. É nesse arco que a gente conhece o Tenshinhan e a gente também conhece o Caos. Esse arco, ele já é um primeiro passo um pouco mais sério de Dragon Ball. Por que eu falo isso? Porque se você analisar esse arco, de todos até agora, ele é o primeiro que o torneio é levado mais a sério, onde as lutas são mais a sério, tem muita pouca piada dentro dele, mas ainda se mantém o humor. Tem um humor, se mantém o humor. Na parte do Mestre Kami contra seu rival, tem bastante comédia, mas quando você pensa na obra como um todo, você vê que esse é um primeiro passo do Akira Toriyama, deixando um pouco de lado a comédia. Ainda tem bastante aqui, tem muito momento de humor, mas já deixando um pouco de lado a comédia para focar totalmente no torneio que vai ter. Realmente ele foca mais nas batalhas. A batalha do Tenshinhan contra o Goku é bem mais séria, é bem mais forte, mas ainda continua numa grande comédia. É nesse arco que a gente descobre que personagens conseguem voar, afinal o Tenshinhan consegue voar, e a partir daí ele vai ensinar o Goku. Esse arco, inclusive, quem ganha é o Tenshinhan, mas quando você pensa como um todo, esse arco já sai bastante da comédia, já fica um pouco mais sério, porque no próximo arco, aí sim a gente vai chegar no ponto de virada de Dragon Ball. Como eu acabei de falar, o arco do Tenshinhan ele tem um motivo para ele ser um arco que ele já é bem mais sério e com um clima mais pesado que os outros. Porque o próximo arco é o arco do Piccolo Daimao. O arco do Piccolo Daimao é quase o ponto total de virada de Dragon Ball. Porque ele continua tendo um pouco de comédia, uma comédia até forte em alguns pontos, com os monstros que aparecem, mas o arco já começa mostrando que a gente não está mais naquele mangá de comédia como era antes. Porque assim que acaba o torneio, o Goku e o Tenshinhan já viram amigos imediatos, por causa que o Tenshinhan e o Caos percebem que o seu mestre, ele não era uma pessoa legal. Quando eles vão sair do torneio, o que acaba acontecendo? O Kuririn já morre na primeira página. Aquela piada que o Kuririn sempre morre, essa é a primeira vez que o Kuririn morre no mangá. Na primeira página, um ser misterioso, um demônio aparece e mata o Kuririn. Ou seja, esse arco, já que o arco é logo na saída do torneio, é por isso que o arco do Tenshinhan já tem uma pegada mais séria. Porque não vai passar um tempo e vai começar um outro arco. Não, é um arco imediato. Então se você tá numa super comédia e já muda completamente pro Kuririn morrer, isso já seria um grande choque. E aí que começa o Dragon Ball se tornar um mangá sério e menos comédia. Todo o arco do Piccolo e do Daimao
Ele é um arco que a partir daí tem um grande demônio, o Piccolo Daimao, que tá aparecendo. Aí que aparece o Mafuba pela primeira vez, que é um super golpe do Mestre Kami, que fazia com o Son Gohan, inclusive. E a partir daí, inclusive, é nesse arco que pela primeira vez o Mestre Kami morre. E esse arco é dividido em duas partes. A primeira parte, ela ainda tem algum ponto ou outro com o Yajirobe, ou por exemplo com alguns personagens secundários como a Bulma, que tenta fazer um pouco de comédia, mas ele já é um arco muito pesado. O Goku vai lutar contra o Piccolo Daimao, pra câmera inteira ver eles pela primeira vez. Então esses dois arcos, já posso dizer que é quase total ponto de virada de Dragon Ball largar a comédia. O arco do treinamento, o arco do torneio do Tenshinhan, e essa primeira parte do Piccolo Daimao, onde eles lutam, onde tem muita pouca comédia, e aí a partir daí o Goku, ele acaba tendo aquela cena clássica que ele acaba destruindo o Piccolo Daimao, passando com o seu corpo dentro do corpo dele, e ele acaba cuspindo um ovo, e o arco se termina dessa forma, com o Goku falando, eu vou sair pra treinar, porque eu não sei qual é o próximo, as ameaças vão aparecer. Esse arco, como eu falei, é o primeiro arco que tem morte de personagens principais, é o primeiro arco que tem menos comédia, onde o Goku fica mais isolado com o Yajirobe, então você pode ver que é um arco que realmente fica mais sério. Ainda tem momentos como o Yajirobe matar um demônio e assar ele, ainda tem esses momentos mais comédia, mas de modo geral já é um arco bem mais sério, bem mais pesado. Mas se o arco do torneio do Tenshinhan era o começo de uma virada para Dragon Ball, era o Akira Toriyama preparando o torneio para que ele pode mudar, e o arco do Piccolo Daimao é realmente ele falando, olha, estamos entrando numa fase mais séria do mangá. Ele praticamente pontuou esse momento quando ele tem um time skip, que é para o último arco de Dragon Ball clássico, que é o arco do Piccolo Jr., que é o Piccolo que a gente conhece, é o Piccolo que vira o treino Gohan e por aí vai. Porque, como eu falei, no final do arco do Piccolo Daimao, ele acaba cuspindo um ovo. Esse ovo acaba quebrando e a partir daí ele acaba nascendo como o rei demônio Piccolo Jr. E aí quando passa esse time skip, tudo muda. E pro Akira Toriyama mostrar que agora o mangá é diferente, agora é uma obra completamente diferente do que você viu até agora de Dragon Ball, tem um time skip, o Goku volta um Goku adulto. Tem esse time skip, quando o Goku volta, ele é o Goku que a gente conhece do Dragon Ball Z no começo. Ele já adulto, ele já mais forte, ele realmente tem dessas características. Essa mudança de aparência do Goku não é simplesmente para vender mais mangá. Ele realmente quer mostrar que o amadurecimento do Goku é o amadurecimento da sua obra também. Onde o que você conheceu até agora de feliz, de legal, de alegre, não vai mais existir. Agora a gente vai ver um mangá sério. E sério até certo ponto, que Dragon Ball também não é um super mangá complexo. Mas eu digo assim, a partir de agora não tem mais comédia. E é isso que acontece no arco do Piccolo Jr. Esse é o ponto de virada de Dragon Ball. Não é Dragon Ball Z, é a partir do arco do Tenshinhan até o arco do Piccolo Jr. O arco do Piccolo Jr. é realmente o Piccolo contra o Goku no torneio. Eles acabam lutando e no final o Goku luta contra o Piccolo, eles destroem a arena e no final o Goku ganha. Bom, a única parte de comédia desse arco todo do Piccolo Jr. é o momento que a Tite luta contra o Goku e tem toda aquela piada, uma cena super engraçada, onde o Goku não lembra que pediu pra casar com a Tite luta contra ele, até eles se resolverem casar. Essa sequência é a única cena engraçada que lembra um pouco do Dragon Ball no começo. Todo o resto do arco ele é bem mais forte, bem mais pesado, com séria sequência de ação. Tanto que o mangá, tanto que logo depois disso, o Goku destrói o Piccolo no final, e a última cena é o Goku saindo de carro casado com a Tite, e a próxima página já é o Gohan, e já começa o arco do Raditz. E do Raditz pra frente é o Z, e aí eu não preciso mais entrar, porque eu só queria falar em qual momento o Dragon Ball ficou sério. Então é isso, esse é o resumo de Dragon Ball clássico como um todo, e esse é o ponto que o Dragon Ball fica sério. Pra quem acha que Dragon Ball inteiro clássico é uma grande comédia, uma grande diversão, não é bem assim. Foi o que eu falei. Ele já começa um ponto de virada no arco de torneio do Tenshinhan, no arco do Piccolo Jr. continua esse ponto de virada, já levando para um mangá mais sério, e quando tem o time skip entre o Piccolo Daimao e o Piccolo Jr., você já vê que o Goku fica mais velho, num ponto de transição, de amadurecimento do personagem e também um amadurecimento do mangá, e a partir daí ele vira esse mangá de lutas e poderes que depois vai se consolidar a partir do Z. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu arco preferido de Dragon Ball? Qual é o seu personagem preferido? Você acha que Dragon Ball era melhor quando era uma grande comédia ou quando virou uma grande sequência de ação? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.